Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à empregabilidade das pessoas com deficiência. Hoje nós vamos falar sobre a Classificação Internacional da Funcionalidade, a CIF. Bom, primeiro quero deixar bem claro que não tenho aqui a intenção de fazer um vídeo técnico falando sobre as várias aplicações desse documento, porque são várias e a gente precisaria de muito mais tempo. O meu objetivo é falar da CIF enquanto instrumento facilitador nesse processo da contratação das pessoas com deficiência e de como ele agrega no nosso dia a dia nesse universo. Bom, primeiro é interessante a gente entender que a CIF não substitui a CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Por quê? A CID traz ferramentas para a gente que facilitam na hora de entender se aquele candidato entra no processo de seleção das pessoas com deficiência, qual é a patologia. Porém, ela não traz outras ferramentas, como por exemplo, analisar o ambiente em que essa pessoa vive. Qual é o contexto em que ela está inserida. Aí entra a CIF e resolve muito pra gente, porque ajuda no entendimento de todo esse contexto daquela pessoa com deficiência. Porque a CIF faz uma análise que a gente chama de biopsicossocial, que é justamente isso que eu acabei de dizer. Faz toda a análise do contexto que essa pessoa está inserida. Então vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que usa cadeira de rodas e que está em um ambiente urbano, que mora em um centro, em uma capital, geralmente essa pessoa encontra melhores condições de acessibilidades arquitetônicas do que uma pessoa que tem a mesma deficiência, porém mora em uma periferia, não tem lugares tão bem estruturados, ruas sem asfalto, calçadas ruins. E isso não significa que o próprio indivíduo é mais ou menos capacitado que o outro, mas leva em consideração quais são essas condições que ele tem de enfrentar essas barreiras. Portanto, a CIF ajuda muito na hora da gente adaptar um posto de trabalho, na hora da gente entender quais são as ferramentas que essa pessoa precisa para exercer a sua função. Inclusive, faz pouco tempo, uma gerente de RH me disse que às vezes fica um pouco constrangida quando vai fazer perguntas específicas da deficiência para cada candidato. E aí a CIF, ela ajuda a gente também nesse momento, porque traz esse contexto, traz informações importantíssimas que ajudam a gente a entender um pouco melhor como é a vida dessa pessoa no dia a dia. E uma outra observação também que eu tenho a fazer é que exatamente nesse momento da entrevista é que o empregador tem e deve fazer todas as perguntas que tem dúvida em relação à deficiência, porque é nesse momento que ele vai entender quais são as ferramentas que essa pessoa vai precisar para exercer a função, quais são as dúvidas que ela tem em relação ao trabalho. Então é o momento de perguntar, não fiquem constrangidos, não fiquem constrangidas, né? Bom, e para finalizar também eu quero dizer que quem pode fornecer para a gente a CIF? Geralmente o médico, junto com uma equipe multidisciplinar, que dependendo da deficiência daquele candidato, pode ter também a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional de orientação e mobilidade, de uma terapeuta ocupacional. Então a equipe multidisciplinar ajuda o médico a elaborar a CIF e também ajuda na elaboração total desse documento, porque aí não é simplesmente a análise de um profissional da medicina, mas sim uma análise multidisciplinar de vários profissionais que ajudam a entender esse contexto. Bom, espero ter ajudado e agradeço muito mais uma vez a atenção de vocês e caso existam dúvidas, podem mandar que a gente responde o quanto antes, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço mais uma vez.